Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Como estamos? Bom, aqui é o professor Anthony. Estamos aqui com as nossas aulas de matemática, beleza? E para hoje eu preparei para vocês algo um pouco diferente do que a gente estava trabalhando nas aulas anteriores. A gente vai trabalhar agora o plano cartesiano. O que isso quer dizer? É um meio, né? É um sistema de localização de um ponto por meio de algumas coordenadas. Acredite, isso aqui já faz parte da vida de vocês há um bom tempo e vocês nem sabiam. Na hora que você visualiza um mapa, na hora que a gente vê um globo terrestre, para a gente marcar, saber aonde que aquele pontinho está, a gente usa um plano cartesiano, um sistema de coordenadas. O GPS de um celular, ele usa um sistema de coordenadas, certo? Enfim, como que constitui, como que funciona esse sistema de coordenadas? Em primeiro lugar, nós temos dois eixos perpendiculares. Para quem não conhecia a palavra perpendicular, significa que são duas retas que se encontram em um ponto, mas formam um ângulo de 90 graus. Esse símbolo aqui, né, esse quadradinho aqui com um pontinho no meio, significa que esses ângulos formam, esse ângulo, né, forma 90 graus. Na verdade, todos eles, né, tem que ter 90 graus. Senão, não funciona o nosso plano cartesiano. Coloquei aqui para ficar descrito para vocês, para não ter dúvida, ok? Outra coisa, chamamos, né, de origem do meu plano cartesiano, que é justamente o ponto de encontro dessas duas retas, e algumas características, né, para a gente construir. Nós temos um eixo horizontal, horizonte, lembra? Ele fica na horizontal, que é chamado de eixo X, e também é chamado de eixo das abscissas, ok? Então, qualquer um desses dois nomes serve para a gente, ok? E existe um eixo na vertical. Esse é chamado de eixo Y e é chamado de eixo das ordenadas. Então, a primeira coisa importante que a gente tem que saber fazer aí é colocar essas duas retas bem alinhadinhas ali, ó, para que fiquem perpendiculares, ok? E na atividade de hoje, vocês vão ter que construir um plano cartesiano, então é bacana encontrar um instrumento, uma régua ali, e consiga fazer ele ficar certinho com esse ângulo de 90 graus, ok? Bom, outra coisa muito importante é marcar a unidade, ó. Então, a partir do momento que eu marquei uma medida, e aqui vai significar uma unidade, todos os outros pontos que eu marcar têm que ter o mesmo tamanho. Isso é importante. E sempre partindo da origem. A maioria dos alunos começa aqui da ponta, chega aqui e dá tudo errado. Então começa da origem. Então aqui, ó, a gente vai marcando, certo? E tem que ter a mesma medida. Se você usou uma régua e usou 1 centímetro, sempre vai ter que ter 1 centímetro. Então, olha lá. Agora eu consigo montar todas as medidas, certo? A gente sabe que a direita da origem é positivo, certo? Então, a esquerda vai ser negativo. Já vou marcar aqui todos. Tá aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Professor, eu faço até quanto? Quanto couber, quanto exercício precisar. Ok? E lembrando que isso é infinito. Por isso que eu coloquei setinha em todos. É uma forma de marcar essa localização, né? Da região que eu precisar. Então, para baixo aqui da origem também vai ser negativo. Eu esqueci de marcar aqui, ó. Para cá também é negativo. Então, aqui também vai ficar menos 1, menos 2, menos 3... E para cima, positivo. Vou marcar aqui, ó, tudo bem
explicado, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Tá aí agora, meu plano cartesiano. Agora uma coisa bacana de falar para vocês, não sei se pela imagem dá para perceber que o meu quadro ele é quadriculado. E aí talvez uma explicação agora por que ele é quadriculado. Não é só para eu escrever alinhadinho não. É porque a gente também utiliza de plano cartesiano, de gráficos, e aí a gente recorre a essas linhas. Então uma dica bacana, às vezes para quem tiver curiosidade, eu não sei nem se a câmera vai pegar, existem folhas, né, cadernos ou folhas, que são quadriculadas. Podem ajudar vocês a fazer as atividades. Mas, ó, não precisa sair comprando, gastando dinheiro, não. Só estou falando que existe para quem tiver curiosidade, às vezes comprar uma, ou até mesmo acha na internet. Quem consegue imprime uma folha, não sei. Mas existe a folha quadriculada que ajuda a trabalhar plano cartesiano. Então agora a gente já sabe como construir um plano cartesiano, né? Eixos, um na horizontal, outro na vertical, 90 graus, eixo X, eixo Y. Bacana? E aí a gente marcou a primeira medida, todas as outras medidas têm que ter o mesmo tamanho, certo? O que falta agora é a gente justamente trabalhar a coordenada de um ponto. Então toda coordenada a gente marca que é um ponto P, vai vir o endereço dele em X primeiro e depois o endereço em Y. Sempre assim. O que eu quero dizer com isso? Tenho aqui o ponto A. Vamos marcar este ponto A aqui no plano? Ele tem endereço em X? 3. 1, 2, 3. Chegamos nele, mas eu tenho que juntar com outro endereço. O endereço em Y lá, ó, é 2. Então, como que a gente faz? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ó, ele caminhou 3 aqui em X e caminhou 2 aqui em Y. Esse ponto de encontro aqui é que vai ser meu ponto A. Entendido? Vamos mais um? O ponto B. Ele é menos 4 em X e 1 em Y. Então, ó, menos 4 e 1 em Y. Viram tanto que o quadriculado do quadro ajuda? Aí eu tenho o ponto B. Vamos marcar mais um? Olha o ponto C lá, ó. Menos 1 em X e 6 em Y. Onde que eles encontram? Olha só. Olha aqui, ó que beleza. Tá lá o ponto C. Vamos marcar mais. Olha o ponto D. Ele é 7 em X e menos 4 em Y. Olha o ponto, tá vendo? Ó, 7 aqui, menos 4 aqui. Aonde que eu marco? Aonde eles se encontram, ó. Tá vendo? Então a gente segue a linha aqui e segue essa linha aqui, ó. 7 menos 4, tá aqui, é o meu ponto D. Tá vendo que bacana? Agora existem alguns pontos que o aluno confunde o jeito de fazer, então vou mostrar aqui, ó. Esse ponto, ele é 0 em X, então ele não foi nem para a direita nem para a esquerda, ele está aqui em cima. Mas ele andou 3 em Y, tá aqui. Então ele fica exatamente em cima do ponto, ele fica em cima do eixo, tá bom? O aluno às vezes marca uma bolinha de lado ou nem sabe onde que fica. Então toda vez que tiver 0 em uma das coordenadas, ele vai ficar em cima do eixo. Aqui agora no ponto F, menos 5 e 0. Menos 5 em X, tá aqui, mas 0 em Y. Então ele não foi nem para cima e nem para baixo. Ele fica exatamente aqui em cima. Este é o ponto menos 5
e 0, que eu chamei de ponto F. Bacana? Galera, agora, só para finalizar, e se eu te desse o ponto primeiro? Você vai lá no seu plano, vou chamar isso aqui de ponto H, e te pergunto, qual que é o endereço desse ponto H? Como que a gente faz? Vai ser, vou até perguntar para vocês, ó, ponto H vai ter coordenada -6 e -8, ou -8 e -6. Qual que é a resposta correta? Muito bem, primeiro valor de x. Então não é essa a resposta aqui, ó. A coordenada desse ponto H é -8 e -6. Eles se encontram aqui no ponto H. Bacana? Entendido o plano cartesiano? Acho que é tranquilo, não é? Então a atividade de hoje é só trabalhar a construção, ok? Vou querer sim. Lembra que as atividades anteriores eu até não peço enunciado, bem mais tranquilo. Mas agora eu preciso que vocês façam a construção dos planos. Combinado? Tentem fazer com uma régua, no capricho. Cada vez mais que a gente praticar, vai ficando mais bonitinho. Ok? O primeiro que você vai fazer, ele vai sair um pouco desastroso, mas depois vai dar certo. Aí na primeira atividade é só a gente aprender a construir e localizar. Na próxima atividade da semana, aí a gente trabalha mais algumas coisinhas do plano cartesiano. Combinado? Pessoal, beijo grande, fui!